Boa noite, irmãos. Muito bom continuarmos juntos, né? Podendo rever alguns irmãos também. Nós vamos tomar o nosso texto lá em Tito, capítulo 3. Continuar pensando na regeneração. Na frase, que foi me passada, juntamente com o tema da conferência, quero entender a nova vida que Cristo oferece. E como poderemos entender, ou como o homem natural pode entender, se não há quem o ensine. Nós vamos ler a partir do versículo 4 hoje. Tito, capítulo 3, e verso 4, que diz assim a palavra do nosso Deus: Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Que Deus continue abençoando a sua palavra aos nossos corações nesta noite. Muito bem. Bom, ontem nós falávamos da importância ou da necessidade de uma regeneração, de uma nova vida, de sermos vivificados, porque como o apóstolo Paulo apresenta, ele diz: porque nós outrora, nós também éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Então, como é bom nós lembrarmos de onde nós estávamos e como a graça de Deus, a graça salvadora de Deus, de fato foi maravilhosa em nossas vidas. Como Deus teve compaixão de nós, como Deus teve paciência conosco, e é isso que muitas vezes me motiva e deve nos motivar a buscar aqueles que estão de todo o coração querendo conhecer a Cristo e explicar-lhes o Evangelho com paciência, com misericórdia, com compaixão, tendo às vezes oposições, dificuldades. O nosso irmão falava de ter se assentado com aquele que procurou tirar-lhe a vida, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Nós temos este privilégio e esta responsabilidade, então, de, lembrando de tudo aquilo que Deus fez por nós, levar esta mensagem. Mas quando apareceu, quando brilhou, quando raiou, quando tornou-se visível para nós o amor de Deus, é o que diz o verso 4, a benignidade, o amor de Deus, nosso Salvador, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou, pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Nosso irmão tem falado do poder do Espírito, da ação do Espírito. E como a palavra de Deus, ela se completa, não é? Ela se completa. Eu queria destacar algumas coisas que estão relacionadas com este resplendor, essa ideia de que nós estamos caminhando a passos largos para o inferno, às vezes como Saulo de Tarso, pensando que fazíamos a vontade de Deus, com autoridade, com cartas, indo prender os cristãos. Eu persegui a igreja de Cristo, diz o apóstolo.
E naquela estrada, e naquele zelo religioso, uma luz brilhou, um resplendor de luz do céu. É o que está dizendo o versículo 4. Mas quando apareceu, quando brilhou, quando fez-se conhecer a bondade e o amor de Deus. Essa bondade e esse amor se revelou a nós. Esse resplendor tornou-se conhecido o Evangelho. E aqui eu quero lembrar, porque alguém teve compaixão, alguém nos explicou, alguém pregou, alguém cantou um hino, alguém distribuiu um folheto, alguém teve o interesse pela nossa vida. E é isso que também deve nos motivar. A carta de Tito fala do resplendor da graça. Capítulo 2, verso 11, a graça salvadora de Deus se há manifestado, ela brilhou, ela se revelou a todos os homens, a graça salvadora, ou a graça que tem o poder de salvar. A glória também resplandeceu, capítulo 2, verso 13, aguardando a bem-aventurada e esperança, o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. E agora nós temos este resplandecer da bondade, da benignidade e do amor do nosso Deus. A regeneração, a nova vida, ela tem a sua origem no coração de Deus. Esta é a vontade de Deus, que o homem venha ao arrependimento e ao conhecimento da verdade. Eu creio profundamente nas palavras de João 3,16. Deus amou ao mundo de tal maneira, e nós podemos sim trocar mundo pelo nome pessoal de cada um de nós. Deus amou-nos pessoalmente e particularmente, que Ele deu o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vontade de Deus é que nenhum se perca. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. E mesmo diante daquela condição miserável em que nós estávamos, mortos em ofensas e pecados, como diz o versículo 3, insensatos, desobedientes, extraviados e assim por diante, mesmo assim, Deus Ele mostra, Ele revela, Ele faz brilhar diante dos nossos olhos a sua bondade, a sua benignidade. Meus irmãos, Deus é bom todo o tempo. Todo o tempo Ele é bom. É verdade que os homens insensatos, desobedientes, incrédulos, sem esperança, muitas vezes não conseguem perceber e culpam a Deus pelas situações ao redor. Como nós vimos nesses últimos 2 anos, pessoas desesperadas, culpando a Deus pelas suas aflições, pelos seus medos, pelas suas perdas, pelas suas dores. Deus é bom todo o tempo. A palavra benignidade aqui, ela tem essa ideia de uma bondade em ação. A bondade de Deus, ela não fica na palavra só. Deus age em favor, Deus age em bondade. É como se Deus se inclinasse em nosso favor. Vocês conseguem entender a grandeza desse ato de bondade? Deus está lá no céu, nós estamos aqui na terra. Ele é Deus, está assentado num alto e sublime trono. Nós somos homens.
E Deus se inclinou. E a bondade de Deus, ela agiu em nosso favor. Como aquele pastor que vai em busca da ovelha perdida, e achando a sua ovelha, ele a toma nos braços, e ele sara as suas feridas, e ele coloca aquela ovelhinha nos ombros, e leva de volta ao aprisco, e se alegra com os seus, porque ele encontrou a ovelha que estava perdida. Não havia interesse de que ela ficasse perdida, ainda que haviam 99 no aprisco. Bondade em ação. Bondade que se revela, que se expressa, que brilha, que raia, uma luz raiou diante de nós. Se mostrou, se revelou a benignidade de Deus. Irmãos, que diferença fez na nossa vida a benignidade de Deus. Eu estava morto, mas Ele me deu vida. Eu estava perdido, mas Ele me achou. A benignidade de Deus, a bondade de Deus, sendo revelada em favor de todos nós. Romanos 2:4 diz assim: não ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade. Tudo em Deus é infinito, é imenso, é rico, é maravilhoso. Nosso Deus é maravilhoso. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. É a bondade de Deus em ação, é o favor de Deus buscando, querendo ter comunhão com o homem, que nos leva a nos colocar numa posição. Aquele que se encontra com Cristo, aquele que de fato se encontra com Cristo, não tem outra coisa a fazer a não ser curvar-se diante do Senhor, literalmente ou figuradamente, e arrependido dos seus pecados, crer e confiar em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por isso a necessidade de alguém que lhe explique, que lhe ensine, que lhe anuncie o Evangelho. É o Espírito Santo que vai convencer, é o Espírito Santo que age naquele que ouve, é o Espírito Santo que enche o coração, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas é o Espírito que fala com aquele que prega, para que ele tenha bondade, misericórdia, compaixão e pregue a Cristo e este crucificado, nada mais. Como posso entender se alguém não me explicar? É a benignidade de Deus, a bondade de Deus, que leva o homem ao arrependimento. Nós sabemos não há fé em Cristo para a salvação sem arrependimento. É uma parte fundamental da conversão. Entender que eu estou errado, entender que este caminho é um caminho mau, entender que este caminho me leva para a perdição eterna, entender a minha condição, perdido, miserável, ai de mim. Mudar de situação, mudar de mente, e arrependido de quem eu sou, da minha natureza e daquilo que eu fiz e faço, confiar em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Eu gosto muito daquela passagem lá em 2 Samuel. E talvez você já leu e já ouviu alguém falar de Mefibosete, o príncipe aleijado. Mefibosete era da família de Saul, e o normal é que ele fosse morto agora que Davi assumia o reino,
para que não houvesse nenhum tipo de rebelião e ninguém viesse, talvez, reivindicar o reino. Mas Davi manda buscar. Sobrou alguém da família de Saul, pela promessa que tinha feito a Jonatas, sim, é verdade, mas Davi está usando de misericórdia. Davi está mostrando que de fato ele tem um coração segundo o coração de Deus. E então Mefibosete, olha, há um homem, Mefibosete, coxo, ele caiu numa fuga e assim por diante, um príncipe envergonhado agora pela sua condição física. E o nome Mefibosete quer dizer justamente isso, coisa vergonhosa. Coisa vergonhosa. E então nós podemos imaginar Mefibosete recebendo aquela ordem, o rei te manda chamar. E o medo no coração de Mefibosete? É o fim? O normal é que os descendentes do outro rei sejam mortos. E quando Mefibosete chega, resumindo aqui a história, leia depois 2 Samuel, e você vai encontrar ali a história de Mefibosete, capítulo, não estou lembrando o capítulo, mas você vai achar ali. E quando Mefibosete chega diante do rei, temendo, Davi diz: não temas, porque eu vou usar de misericórdia para contigo. As terras que eram de Saul, você vai ter todas para você. E você vai se assentar na mesa do rei. Você vai viver no palácio. Você vai comer comigo, você vai ter comunhão comigo. A bondade do rei. E sabe, as palavras de Mefibosete é que me chama mais atenção. Quando o rei mostra a sua benignidade, a sua bondade, agindo em bondade para com Mefibosete, coisa vergonhosa. Há outro detalhe aqui, na mesa do rei, agora assentados à mesa, a deficiência de Mefibosete ficava escondida, ele estava à altura dos demais príncipes. Olha que figura linda, meus irmãos, da bondade de Deus. Mas sabe, aquele homem, coisa vergonhosa, ele volta-se para o rei e diz: quem é o teu servo para ter usado de misericórdia para um cão morto tal como eu? Quem é o teu servo? É assim que nós nos sentimos quando nós entendemos cada vez mais da bondade e do amor de Deus. Quem somos nós para que este amor se revelasse tão grande, tão maravilhoso, para que a bondade de Deus na nossa vida fosse tão suficiente para tirar os nossos pés daquele charco de lodo e firmar os nossos pés numa rocha, e a única coisa que Ele pede de nós agora é que nós possamos ser suas testemunhas. Contando da mesma graça que um dia nós alcançamos, falando de Cristo, falando das belezas do Senhor. Miqueias 7,18 diz: quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer, Deus tem prazer na sua bondade, na sua benignidade. O que é isso? Deus quer ser bom comigo e com você. Deus quer ser bom com o meu vizinho. Deus quer ser bom com aquele que eu vejo todos os dias na padaria, ou no comércio, ou em algum lugar que eu frequento. Deus quer usar de bondade e benignidade com estas pessoas, seja do outro lado da rua, seja do outro lado do mundo, seja no meio da tribo, seja onde quer que seja. Deus tem prazer na sua benignidade. A luz que raiou revelou a bondade. Nós podíamos falar tantas coisas da bondade, mas eu vou pular para o amor.
E essas coisas andam juntas. A benignidade e o amor do Senhor brilhou, raiou diante dos homens, de Deus nosso Salvador. Quando brilhou diante de nós a bondade e o amor de Deus. Olha o que diz Efésios 2:4. Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, nos deu vida. Pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Mais uma vez, a compaixão de Deus, o amor de Deus é expresso aqui, é revelado como algo que brilhou diante de nós. E a Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações. E não foi colocado em pouca medida, Ele não deixou cair através de um conta-gotas, uma gota do amor de Deus no meu coração. Meus irmãos, o amor de Deus foi derramado como uma fonte jorrante que não cessa. Agora, como que eu não posso revelar este amor a outros? Como que eu não consigo me importar? Não é coerente. Como que eu posso achar difícil demais falar de Cristo, socorrer o necessitado, levar as boas novas, sacrificar alguma coisa aqui e ali, para que o nome de Cristo seja honrado, se o amor de Deus, se a bondade de Deus que um dia me salvou, eu estava morto, não valia nada, foi derramado em meu coração. Como que eu vou desprezar as oportunidades de explicar o Evangelho, de anunciar, de proclamar? Nós não podemos expressar o amor de Deus, é verdade. Deus amou o mundo de tal maneira, não há palavras para medir, para apresentar. Nós podemos prová-lo, nós podemos experimentar deste amor, nós podemos aproveitar, desfrutar deste amor, e podemos, meus irmãos, repartir, porque é uma fonte inesgotável. Eu não preciso ficar guardando para mim as bênçãos de Deus, pensando que se eu repartir com os meus irmãos, se eu repartir com os meus vizinhos, se eu repartir com os próximos, eu vou ficar sem. Como é o que nós fazemos muitas vezes com as coisas materiais, ou com algum dom que nós temos. Não, o amor de Deus derramado em nossos corações é inesgotável. Quanto mais você repartir, mais você vai ter da parte de Deus. Isso diz respeito a qualquer sorte de bênção espiritual. Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com liberalidade. Deus derrama também o conhecimento, a sabedoria, para que nós possamos pregar o Evangelho, para que nós possamos ter a palavra certa na hora certa, para que nós saibamos cativar as pessoas e não criar uma antipatia. Eu estou pregando o Evangelho. Não, meu irmão, você está criando antipatia ao Evangelho, da maneira que você está fazendo. Eu gosto muito de um versículo em Provérbios que diz: a bênção, lembra bem, Provérbios é um livro maravilhoso, né? A bênção dita aos berros pela manhã é recebida como maldição. Tem gente que quer pregar o Evangelho a qualquer custo, de qualquer maneira, muitas vezes de maneira ofensiva, sem nenhuma compaixão, sem nenhum amor, sem nenhum cuidado, sem ao menos entender aquela vida, aquela família. É claro que a proclamação do Evangelho, a pregação do Evangelho, ela não deve ser diluída, diminuída, nós temos ouvido isso, e não deve mesmo. É Cristo e este crucificado, o pecado, as suas consequências, a gravidade, a urgência do arrependimento.
A urgência do novo nascimento, porque se você não nascer de novo, não vai ver o reino, não vai entrar no reino. Mas, meus irmãos, eu preciso fazer isso com a bondade e o amor de Deus que foi revelado a mim um dia, com a compaixão de Cristo, com o interesse por aquelas vidas, tentando sentir o que elas sentem, tentando entender a sua condição, escravos do pecado e do inimigo de nossas almas, disposto a ir até a última consequência por aquela vida. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Como nós estamos longe do nosso Salvador, no comportamento, no amor, na compaixão pelas almas. Como nós estamos distante. Como de fato nós precisamos nos aproximar mais do Senhor, conhecê-lo melhor, para que depois eu possa sair em busca das ovelhas perdidas. Como eu preciso andar mais juntamente com o meu mestre, passo a passo, entendendo que ele andava de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, não tinha tempo para comer, não tinha tempo para descansar. Como Cristo tirava tempo para a oração, como Cristo não rejeitava as multidões, como ele as alimentava, como ele recebia pecadores, como ele fazia os seus sinais e os seus milagres, demonstrando que de fato era o Filho de Deus. Como mesmo quando saía para descansar e ali estava a multidão, a Bíblia diz, tendo compaixão deles, porque eram ovelhas sem pastor, passou a curar os enfermos, a ensinar o Evangelho. Outra expressão aqui interessante, ele diz: mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador. Quem nos amou foi nosso Salvador. Quem nos amou foi Deus. A Ele nós devemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Este amor que foi revelado na pessoa de Deus, nosso Salvador, revela todo o seu poder, a capacidade, sabe, para que haja uma salvação, para que a palavra salvação ela seja real, tem que haver alguém necessitado, mas tem que haver alguém capaz de salvar e disposto a salvar. Fazendo um parêntese aqui, não é verdade? Não vai haver salvação se não há perigo. Existem pessoas que precisam ser salvas, porque estão mortas em ofensas e pecados, estão em perigo de condenação, estão escravas do pecado, vivendo na vaidade deste mundo, insensatos, desobedientes, odiosos, odiando-se a si mesmos, vivendo na vaidade desta vida. Há um Salvador, que é capaz de salvar, porque tudo fez. Tudo fez Jesus completo, nada por fazer deixou, vida do mais doce afeto, Ele para nós ganhou. Cristo satisfez a justiça de Deus, Deus é justo e justificador de todo aquele que tem fé em Jesus Cristo. Há um Salvador capaz, e há um Salvador que deseja salvar. Lembra daquele homem leproso? Ele disse para o Senhor Jesus: se queres, bem podes purificar-me. E eu não sei se você entende o valor, a grandeza e o poder dessas palavras, mas Cristo disse, não foi qualquer pessoa que disse, foi Cristo que disse: quero, fica limpo. É este Salvador que eu prego.
Qualquer pessoa, no meio da congregação, numa sala, num estudo evangelístico, numa conversa em algum lugar, que chegar para Cristo através da mensagem apresentada e disser: se o Senhor quiser, o Senhor pode perdoar os meus pecados, ele vai ouvir, pela fé, o Senhor dizendo: eu quero. Perdoados estão os teus pecados. Vai, a tua fé te salvou. Mas como entenderão, meus irmãos, se não há quem possa explicar? Quem fale de Cristo? Quem demonstre esta mesma bondade, este mesmo amor, que fez com que o Filho de Deus deixasse os altos céus e andasse aqui neste mundo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Nós estamos dispostos a renunciar a tudo o que temos, a renunciar os nossos relacionamentos, esposa, filhos. Nós estamos dispostos a renunciar a nós mesmos, por amor àquele vizinho difícil, muitas vezes irreverente, muitas vezes afrontando a maneira que nós vivemos. Nós estamos dispostos. É isso que o amor de Deus que foi derramado em nossos corações faz, nos faz prontos a servir, a sacrificar, a renunciar por amor a Cristo e ao Evangelho. Aquele que perde a sua vida, aquele que ganha a sua vida aqui neste mundo, perde a vida eterna. Mas aquele que por amor a mim, ao Evangelho, disse o Senhor, perde a sua vida aqui, ele ganha a vida eterna com Cristo. Eu quero perder a minha vida. Eu não quero nada deste mundo. Não tenho a minha vida como algo precioso, como diz o apóstolo Paulo, contanto que eu cumpra com zelo, com dedicação, com compaixão, a missão que Deus me deu. É claro, eu nunca vou ser como Cristo, na sua perfeição, na sua maneira de amar, no seu zelo, no seu cuidado, nas suas palavras. Lembra dos soldados que vieram da parte do sumo sacerdote para prender a Cristo e voltaram de mãos vazias? Ninguém fala como ele. Eu fico às vezes imaginando as pregações de Cristo. Ninguém fala como ele. Mas sabe, em nada eu tenho a minha vida como algo precioso, contanto que eu cumpra esta tarefa de falar de Cristo, de pregar o Evangelho, de apresentar a bondade de Deus, de apresentar o amor de Deus, mesmo que isto me custe tudo. Falo com toda a sinceridade. Mesmo que isso me custe tudo. É uma resolução que todos nós deveríamos fazer. É fácil cumprir? Não. Não, é difícil. É difícil seguir os passos do Cristo abnegado, do Cristo que ama as multidões, do Cristo que tem compaixão, do Cristo disposto a dar a sua vida. É difícil, mas é isso que nós somos convidados a fazer. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, de que fôssemos chamados filhos de Deus. Mefibosete, você vai sentar na mesa do rei. Você vai voltar a ser o príncipe. Você não vai morrer. A outra passagem bonita de Mefibosete, depois você pode procurar, quando o rei tem que fugir e Mefibosete acaba ficando por uma conspiração contra ele. Eu não vou entrar nos detalhes, não tomar muito tempo aqui, eu já tenho que ir terminando na verdade, mas é maravilhosa a história de Mefibosete. E quando o rei volta
Alguém sugere ao rei que Mefibosete ficou por causa das terras, por causa do dinheiro, por causa da fortuna, e Davi então diz, olha, você vai ter que repartir com o seu servo as suas terras, e Mefibosete diz, eu não quero nada dessas coisas, eu estou feliz porque o rei meu senhor está de volta na sua casa. Enquanto o rei ficou fora, ele não fez a barba, ele não tomou banho, ele não cortou o cabelo, e aquilo poderia ter custado a ele a vida, mas a única coisa que ele queria era a volta do rei, que havia usado de bondade e misericórdia para com ele. E sabe, quando Jesus voltar, nós vamos poder dizer de certa maneira, eu não quero nada deste mundo. Eu estou feliz porque o rei meu Senhor voltou ao trono, ao seu lugar de direito. Ele está assentado no trono, nunca perdeu o seu trono, né? Mas em figura, quantas lições a palavra de Deus deixa para nós, e como nós negligenciamos as lições, porque essas lições elas devem se tornar realidade em nossas vidas. A verdade da palavra de Deus só é verdade para mim e para você, quando nós vivemos estas verdades. Não adianta conhecer a verdade, não adianta saber do amor abnegado de Deus, do amor sacrificial de Cristo, e não amar como Cristo amou. Não adianta saber que Deus é bom todo o tempo e não agir com a mesma bondade. Nunca se esquecendo do sacrifício das boas obras, do sacrifício dos bens, do repartir, do compartilhar, do socorrer. E com todas estas coisas, sempre focando no principal, que é a alma, o espírito, o espiritual. O social, ele abre portas para que nós possamos apresentar a mensagem mais importante. Uma cesta básica abre uma porta para que você possa apresentar o Salvador. Uma visita a um doente abre uma porta para que você possa consolá-lo e dizer, olha, há um Salvador que um dia há de transformar este corpo abatido, corruptível, adoecido, num corpo glorioso, para uma eternidade longe de toda enfermidade e dor, e principalmente longe de todo o pecado. Mas como entenderão, se não há quem possa explicar? Meus irmãos, eu preciso parar, porque o meu tempo dado para essa parte já terminou. Eu confesso que há muitas verdades que Deus tem para nós, muitas coisas há aqui em Tito capítulo 3, nesses primeiros versículos. Então eu quero convidar vocês, leia depois, tenha cuidado de ler, de estudar um pouco mais a fundo, de tentar sentir a realidade destas verdades, e de fazer propósitos, de colocar em prática na sua vida o amor, a bondade. Já foi sugerido aqui de levar uma alma a Cristo. Faça isso, meu irmão, minha irmã. Vamos cumprir aquilo que o Senhor pede de cada um de nós. Mas quando brilhou a bondade e o amor de Deus para com os homens, que nós possamos ser, de fato, esse instrumento, né? Aqueles que vão levar esta boa mensagem do Evangelho, com zelo, com cuidado, com amor. Eu sempre digo lá em Uberaba, usando o texto da palavra de Deus, né? Fala e não te cales. Lá diz, ninguém vai te fazer mal. E eu sempre uso a expressão, você não vai sofrer nenhum mal desnecessário, só o necessário. Porque Deus disse, eu tenho muito povo nesta cidade. Então, como há alguns que querem
ir às próximas tribos, até a última tribo. Eu quero em Uberaba ir até a última alma que está buscando a Deus de todo o coração, porque ela vai encontrar. Porque disse o Senhor: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu quero encontrar essas almas e falar de Cristo. Amém.